data. Tem gente que defende que foi a Universidade de São Paulo, a primeira universidade. Tem gente que defende que foi a Universidade do Brasil, um pouco mais de 10 anos antes. Mas, enfim, qualquer que seja a data, é a partir da década de 20 do século passado. Então, também os nossos investimentos em educação superior foram muito tardios. E tem uma regra básica, tem uma disputa ideológica em torno da educação sobre como devem se dar os investimentos em educação, né? Como devem acontecer os investimentos em educação. E muita gente diz que em país mais pobre ou em desenvolvimento, os investimentos públicos devem se fixar no ensino fundamental, né? Então, havia todo um ideário, uma visão de educação dizendo o seguinte: olha, o país em desenvolvimento não tem dinheiro para tudo, se não tem dinheiro para tudo, vamos botar energia no ensino fundamental, que é o ensino obrigatório, que na época tinha 8 anos só, hoje é 9. Então, vamos colocar recursos no ensino obrigatório de 8 anos, alfabetização e tal. E tem uma visão mais holística do processo, que não consegue segmentar o ciclo educacional dessa forma. E diz o seguinte, mais inspirado no Manifesto dos Pioneiros, que é um documento muito importante da educação brasileira, que foi assinado por Anísio Teixeira, Júlio Mesquita, Fernando Azevedo, os grandes nomes da educação brasileira, no ano de 1932, divulgaram um texto chamado Manifesto dos Pioneiros. E eles defendiam uma visão mais abrangente de educação. E diziam que tinha que investir. Mário de Andrade foi um dos pais da educação infantil no Brasil, aqui em São Paulo ainda, né? Antes de ir para o Rio de Janeiro. Né? Defendia lá atrás, nos anos 30, 40, que já desde a infância a educação tinha que estar presente. E o Anísio Teixeira, sobretudo, tem uma frase bastante paradigmática, em que ele dizia que se você quer o ensino fundamental de qualidade, você precisa ter um ensino médio de qualidade. Se você quiser ter um ensino médio de qualidade, você precisa de universidades de qualidade. De certa maneira, invertendo a lógica tradicional do senso comum, que diz que tudo tem que começar da base. E o Anísio dizia, em educação, não. Porque em educação, você precisa formar professores para a educação básica nas universidades, mas você precisa formar, sobretudo, os pais. Essa visão de que os pais das crianças respondem por mais de 2/3 do que a criança traz, consigo, em termos de competências e habilidades. Hoje a gente sabe que a diferença é gritante entre o filho de pais escolarizados e filho de pais não escolarizados. A vantagem do filho de pai escolarizado vem do berço. E não é por causa de renda apenas. Alguém poderá dizer, né? Ah, não, a renda. Não é renda. É o universo semântico, por exemplo. O vocabulário dos pais escolarizados é tão mais rico do que os pais não escolarizados que a criança, desde cedo, se habitua com um vocabulário muito superior. Né? Os pais escolarizados falam 2, 3, 4 mil palavras diferentes com seus filhos. Os pais não escolarizados usam 400, 500 palavras. Então, você vai moldando o cérebro da criança até os 3 anos pelo mero diálogo em casa. O mero diálogo impõe estímulos que vão forjar, do ponto de vista material, o conjunto de competências e habilidades que a criança vai poder desenvolver depois. Então, hoje a neurociência, por exemplo, ela corrobora esses indicadores. A neurociência mostra... É uma coisa curiosa. Outro dia eu estava conversando com o Miguel Nicoleles, que é um grande neurocientista brasileiro, e ele dizia o seguinte, olha, uma das razões pelas quais o ser humano não nasce pronto, porque o único mamífero que não nasce andando é o ser humano. A gente não nasce andando. A gente nasce 100% dependente, né? Para tudo, né? As condições de vida de um recém-nascido humano é muito inferior, muito do que a de um recém-nascido de qualquer outro mamífero. A gente nasce muito mais limitado do que qualquer outro mamífero.
E a razão disso é o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro se forma fora do útero. Nós precisamos dos estímulos da primeira infância para formar as conexões nervosas que vão nos permitir o raciocínio que a gente é capaz de desenvolver. Então, esse período do nascimento até a formação dessas conexões, se nós não recebermos os estímulos adequados, nós vamos embotar o nosso cérebro para sempre. É uma perda para sempre. Não é uma perda reparável. O que você não fez dos 0 aos 3 anos, você não vai conseguir fazer aos 20. Você não vai conseguir ensinar para uma pessoa de 20 anos que não teve esses estímulos o mesmo que você vai poder ensinar para uma outra que teve. Então, se trata de um problema material, não é um problema cognitivo qualquer. A tua capacidade de aprendizado vai ser determinada por o que acontecer com você nos primeiros anos de vida. Então, isso tudo começou a dar outra clareza sobre o ciclo educacional. O ciclo educacional ele precisa ser, pelo menos para a escola que eu defendo, ele precisa ser abrangente. Você precisa ir da creche à pós-graduação. Você não pode escolher, né, o que fazer na educação. Seria bom se você pudesse. Não, vou fazer só isso. Você não consegue fazer isso. Você tem que dar para cada indivíduo a possibilidade de um passo a mais, né? E o que aconteceu no Brasil recentemente, eu concluo para a gente abrir para perguntas. O Brasil, de 88 para cá, ele conseguiu algumas coisas importantes. E eu digo, só não são mais importantes porque é tudo muito recente. O que nós conseguimos foi, num primeiro momento, universalizar o ensino fundamental. Isso aconteceu por volta de meados da década de 90. Em torno de 94, 95, nós conseguimos colocar 94, 95% das crianças dentro da escola. De 7 a 14 anos. Tá certo? De 7 a 14 anos. Alguém dirá, pô, é muito pouco isso, né? Porque quase 80 anos antes a Argentina já tinha universalizado o ensino fundamental. Para vocês terem ideia do nosso atraso, né? A Argentina, se eu não me engano, nos anos 30 já tinha conseguido esses indicadores. Nós vamos conseguir no final do século. Mas o que aconteceu com essa universalização? Como ela não veio acompanhada de investimento, a qualidade desabou. A qualidade média, né, desabou. E houve uma fuga da classe média da escola pública. A fuga da classe média da escola pública se deu nesse momento, em que, a partir do momento que você vai universalizando, como não veio acompanhado da agenda da qualidade, a qualidade da escola pública cai, e quem pode pagar a escola particular sai da escola pública para garantir a educação de qualidade para os seus filhos, o que qualquer pessoa racional faria, né? Não é questão de preconceito contra a escola pública. As pessoas gostariam de manter o filho na escola pública se ela fosse da mesma qualidade que a particular. Mas com a universalização, a classe média e a classe alta já fazia isso, se recolhe e vai buscar refúgio na escola particular. Isso prejudica ainda mais a escola pública, porque, obviamente, que a presença dos filhos da classe média na escola pública puxavam a qualidade para cima. Então, você tem um duplo efeito, né, que concorre para essa queda de qualidade. Nós chegamos nos piores indicadores de qualidade no final do século. No ano 2000, né, nós estamos no pior momento da educação brasileira do ponto de vista de qualidade, embora tenhamos conseguido universalizar o ensino fundamental. Mas a qualidade estava no pior momento da história da República, né? Bom, o que aconteceu de lá para cá? De bom, né? O que aconteceu foi que a qualidade começou a reagir, porque os investimentos começaram a acontecer. Nós dobramos o investimento por aluno no ensino fundamental, nesse período, com vários mecanismos, criação do Piso Nacional do Magistério, criação, uma série de iniciativas. A qualidade começou... Você abre um para mim? A qualidade começou a cair e... a qualidade começou a reagir, sobretudo a partir de 2005,
ela começa a reagir. Então, se vocês entrarem na página do INEP e pegarem a trajetória do IDEB, que é o Indicador de Qualidade da Educação Brasileira, vocês vão ver que a trajetória é ascendente, mais forte no Fundamental 1, menos no Fundamental 2, e nós vamos ver que quase desprezível no ensino médio, mas o ensino fundamental ele melhora relativamente. E nós temos, no campo da educação superior, profissional e infantil, nós temos uma expansão muito vigorosa. Né? Nós vivemos aí 10 anos de expansão vigorosa da educação superior no Brasil, da educação profissional e da educação infantil. Né? A pré-escola está praticamente universalizada, 4 e 5 anos. 6 anos passou a fazer parte do ensino fundamental, está universalizado o atendimento. E agora nós temos aí o desafio de continuar ampliando o atendimento de 0 a 3 anos, que no Brasil já está chegando próximo aos 30%, que é a média dos países da OCDE. Então não é que nós estamos muito... Porque não há atendimento de 0 a 3 universal quase em nenhum lugar do mundo, só nos países escandinavos você tem alguma coisa parecida com universalização. E a educação profissional e a educação superior tiveram um boom também de matrícula importante. E o Brasil tem um sistema de avaliação, tanto da educação básica quanto da educação superior, que é dos melhores do mundo, reconhecidamente dos melhores do mundo. Começou a ser construído no governo Fernando Henrique, foi concluída a construção no governo Lula. Foi um período longo de... Tem uma coisa bacana a contar, que no governo Fernando Henrique teve um único ministro da educação, que foi o Paulo Renato. No governo Lula teve 3, mas, apesar disso, eu fiquei 6 anos e meio à frente do MEC como ministro e 1 ano e meio como secretário executivo. Então, eu fiquei também 8 anos à frente do Ministério da Educação. Então, houve ali um processo longo de várias políticas que foram iniciadas no governo Fernando Henrique, tiveram continuidade no governo Lula, e outras políticas foram inauguradas no governo Lula em função do boom econômico que o Brasil viveu. Então, começou a ter recurso para a educação. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento do MEC, quando eu assumi, era de 20 bilhões de reais. Eu deixei o Ministério com um orçamento de 100 bilhões de reais, né? Num período de 8 anos. Então, foi realmente um crescimento muito vertiginoso em função da realidade econômica do momento. Realmente, o Brasil estava crescendo a quase 5% e havia a intenção de que realmente a gente desse consequência à agenda da educação. Então, qual que é o problema mais crítico hoje do Brasil? Eu acho que nós temos, 2 problemas relativamente graves. O primeiro é o ensino médio. Nosso ensino médio realmente precisa mudar, porque ele está preparado para ser pré-universitário. E, às vezes, nem isso ele é. E a gente sabe que ainda 70% dos jovens não acessam a universidade. Né? Hoje nós temos mais ou menos 60%, um pouco mais de 60% dos brasileiros concluem o ensino médio. Mas muitos dos que concluem não querem fazer universidade, param ali. Então vamos supor que 40% dos 60% cheguem a uma universidade. Você vai ter 2/3 dos brasileiros que não vão estar numa universidade. Qual é o ensino médio adequado para esse pessoal? Certamente não é o que é oferecido. Tem um descompasso entre o que é oferecido e o perfil do estudante, a maioria dos quais não chega à universidade. Então, nós precisamos realmente reconfigurar o ensino médio de forma que esse aluno passe mais 3 anos na escola, mas fazendo sentido para ele. Ele falou, não quero ser advogado, não quero ser médico, quero ser outra coisa. E isso é assim em muitos países do mundo. Né? Não existe universalização da educação superior. Em países que têm taxas elevadíssimas de atendimento universitário, esse número é de 60%. Isso é quando é elevadíssimo. Né? Coreia, 60%. Né? Então, a gente tem que saber que nem todo mundo quer fazer faculdade. E, para esses que não querem, nós precisamos oferecer
a possibilidade de, para além do ensino fundamental, dar uma condição de vida para essas pessoas. Então, tem o modelo alemão, tem o modelo inglês, tem o modelo francês, tem o modelo americano, tem vários. A high school é uma coisa. Cada lugar inventou um ensino médio para atender essas pessoas. E a gente ainda não inventou esse ensino médio. Não é? Ele não existe no Brasil praticamente. Não é? Mesmo o nosso ensino técnico, ele prepara para a universidade. É impressionante. Você cria escola técnica e ela teima em preparar para o Enem, para a universidade. Ela não consegue se restringir, porque ela acha que é baixa qualidade. Ela acha que isso não é um compromisso com a qualidade. E a gente fala, mas não se trata de qualidade, se trata de outra coisa. É outra formação. Mas o nosso viés bacharelesco se impõe e todo mundo que se julga de qualidade acaba preparando para a universidade. E isso não deveria ser assim. A gente deveria mudar um pouco o enquadramento do ensino médio, permitindo outras possibilidades, né? A segunda, por fim, o segundo problema que nós temos que enfrentar é o desafio da formação de professores. A nossa formação ainda é muito limitada por ser abrangente. Ela é tão abrangente que ela é abstrata. Então, o professor sai um tudólogo. Ele estuda a globalização, ele estuda a sociologia da educação, ele estuda a história da educação, ele estuda a filosofia e não estuda o seu ofício, o que vai efetivamente acompanhá-lo o resto da vida profissional, que é o chão da escola. Como é que você se porta no chão da escola? Isso exige ciência, exige tratos à bola. Não é uma coisa simples ser professor. Ser professor é uma coisa complexa. É uma atividade muito complexa. E eu entendo que as licenciaturas, em geral, a pedagogia em particular, não estão preparando o professor adequadamente, né? Fazem um esforço. São pessoas vocacionadas, são pessoas apaixonadas pelo que fazem, mas a gente tem um déficit aí de formação bastante significativa. E é um déficit tanto teórico quanto prático sobre educação. Sobre educação. Então, muitas vezes, a pessoa passa 4 anos numa licenciatura e sai sem os requisitos básicos, né? Eu, quando era ministro, eu pedi para comprarem os livros disponíveis sobre didática específica no Brasil. Didática específica é aquele livro, você vai na Amazon, você põe lá, Teaching History, né? Que é um título genérico, né, de como ensinar história. Aparece assim, 5.000 títulos na Amazon com essa pesquisa. Teaching Math, aparece 20.000 títulos. Né? How to teach, how to learn. São coisas práticas. Né? Como fazer? Como fazer uma pessoa entender um conceito? Como fazer a pessoa entender a fração? Como fazer a pessoa entender logaritmo? Como fazer a pessoa entender esses conceitos? Tem lá 1.000 formas de fazer entender. Uma mais divertida que a outra, uma mais interessante que a outra, e assim por diante. Eu pedi para comprarem numa livraria a nossa coleção de didática específica, vieram 20 e poucos livros, um pior que o outro. Não tinha nenhum que satisfizesse as condições mínimas de ensinar uma pessoa a ensinar, ou o estudante, formas dele aprender, formas diferentes dele aprender um determinado conteúdo. Quer dizer, nós não nos dedicamos a isso. Em inglês, é vastíssima a literatura. Né? Estamos falando de centenas de milhares de títulos, não estou brincando. São centenas de milhares de títulos voltados para a atuação no chão da escola, na sala de aula. Então, eu diria que tem muita coisa para fazer, mas se eu fosse fixar 2 objetivos claros para a educação brasileira, sem sombra de dúvida, ensino médio e formação de professores. Acho que deveria ser a dedicação maior do ministro da Educação. Muita coisa a gente fez. Muita coisa a gente fez. A expansão das universidades federais, das universidades particulares, programa de bolsa, programa de financiamento, programa de educação à distância, criação dos institutos federais, reforma do Sistema S,
expansão da educação profissional, expansão das creches, universalização da pré-escola, retomada da qualidade do ensino fundamental. Tem muita agenda que está sendo cumprida. Não é verdade que o Brasil está cumprindo uma agenda na educação. Não está cumprindo toda a agenda, mas está cumprindo boa parte da agenda da educação. Então, e como é tudo muito recente, nós estamos falando de 30 anos que tem a Constituição, né? Vai fazer em 2018 30 anos a Constituição. É tudo muito recente, né? Então, nós temos que também saber que a gente está muito atrasado, mas numa velocidade comparada melhor do que os nossos vizinhos, né? A nossa produção científica, por exemplo, ela está à altura da produção científica do mundo desenvolvido? Não. Mas ela é melhor do que a soma dos países latino-americanos. Se somar a produção científica latino-americana, não dá a brasileira. Nem em quantidade, nem em qualidade. Não dá. Então, nós precisamos entender que nós podemos nos beneficiar da parte boa, das tarefas que nós já cumprimos, para completar a agenda da educação, que é fundamental para o desenvolvimento do país. Obrigado. Professor, eu queria saber um pouco da opinião do senhor a respeito da municipalização do ensino básico e se o senhor acredita que poderia surtir algum efeito positivo no desempenho desses alunos. Olha, o ensino básico é composto de 3 etapas. Tá? O que a gente chama de educação básica são 3 etapas. A educação infantil, que é dividida em 2 segmentos, 0 a 3 anos e pré-escola, creche e pré-escola. Essa é uma etapa. O ensino fundamental, de 6 a 14 anos, e o ensino médio, de 15 a 17. Tá certo? Isso é educação básica. A educação infantil, como um todo, de 0 a 5 anos, já está a cargo dos municípios. Quem cuida é o município. O ensino fundamental, ele tanto pode ser estadual quanto municipal. Mas, em geral, o Fundamental 1, o antigo primário, que é dos 6 aos 10 anos, são, em geral, 5 anos, já está muito municipalizado. O Fundamental 2 está menos municipalizado, embora existam escolas de ensino Fundamental 2 municipais. E o ensino médio, por norma constitucional, ele é estadual, ele não é municipal. Então, se a sua pergunta se refere à educação básica como um todo, a municipalização está acontecendo como deve, de baixo para cima. Educação infantil, 100% municipal. Ensino fundamental 1, já grandemente municipal. Fundamental 2, em vias de municipalização. E ensino médio é 100% estadual. Não existe perspectiva de municipalização do ensino médio. Não está no horizonte dos reformadores. Entendeu? Embora eu considere que deveria ser dado o direito do prefeito usar recursos do Fundeb para criar escolas de ensino médio. Não seria ruim o ensino médio municipal. Abrindo um pouco para as perguntas, tiveram algumas perguntas que foram selecionadas e uma delas é a seguinte. O senhor aprovou o Plano Municipal de Educação, ainda vigente, cuja terceira meta trata do fomento à educação básica. A gestão atual da Prefeitura, por sua vez, defendeu publicamente o corte de salas de leitura, informática e brinquedotecas, assim como anunciou o corte nos programas Leve Leite e no transporte escolar. Gostaria que você comentasse sobre as metas e diretrizes do PME acerca da educação básica em comparação a estas medidas tomadas pela atual gestão da Prefeitura. Olha, na verdade, eu acho que o Plano Municipal de Educação de São Paulo é bastante avançado, mesmo em relação ao Plano Nacional de Educação. Eu tive a oportunidade de mandar o Plano Nacional de Educação em 2010, ainda ministro, para o Congresso, que depois de 4 anos de debates o aprovou em 2014. É um plano bastante avançado em relação aos anteriores, mas o Plano Municipal de São Paulo é ainda mais avançado.
porque entra em detalhes que o Plano Nacional não tinha podido entrar, porque os prefeitos e governadores se recusavam a discutir isso na esfera federal. Então, no plano municipal foi possível avançar mais, sobretudo nos pré-requisitos de qualidade da educação. Foi possível avançar mais. Não existe dispositivo no plano municipal que impeça o prefeito de cortar programas sociais, né? E isso está sendo feito. Alguns programas estão sendo cortados. Não sei em proveito do que, na verdade, porque não está claro o remanejamento de verbas que está sendo feita na Prefeitura de São Paulo. Porque, em geral, você identifica as prioridades do prefeito pelo orçamento. Então, até o final desse ano, nós vamos ter clareza do que a atual gestão está priorizando. Ao cortar leve leite, vai e volta, brinquedoteca, bom, está cortando isso para botar onde? Né? Porque o dinheiro existe, né? O orçamento desse ano, apesar da recessão, vai ser maior do que o do ano passado, que foi maior do que o do ano retrasado, e assim por diante. Então, onde é que vão ser alocados os recursos? Né? Isso ainda não está claro. Seria injusto da minha parte fazer afirmações sobre as prioridades, se eu concordo ou não, porque eu sequer sei quais são as prioridades que estão do ponto de vista orçamentário. Né? Então, a gente acho que precisa, pelo menos, fechar um ano para entender melhor o rumo que vai ser dado aos programas sociais. Adicionalmente, fizeram uma pergunta de opinião para o senhor referente às cotas raciais. Olha, eu defendi e nós aprovamos um texto que é diferente de cota racial. Eu confesso a vocês que eu considerava a cota racial pura no Brasil uma questão delicada. Não simpatizava com a ideia. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma coisa diferente no Brasil. Nós reservamos 50% das vagas das federais para a escola pública. Tá certo? E dessas vagas, a distribuição é proporcional entre brancos e não brancos. Então, a cota racial foi diluída na cota social. A cota que existe no Brasil é social. 50% para estudantes da escola pública. E essas vagas são distribuídas proporcionalmente. É diferente da cota racial. A cota racial é você, em vez de reservar 50, reservar 30 para negros. Aí é racial. 30% das vagas das federais para negros. Não foi isso que foi feito no Brasil. No Brasil, a gente fez um recorte de renda primeiro, né? Ou seja, escola pública, com corte de renda. Então, não adianta vir do Colégio Dom Pedro II do Rio, não adianta vir do Cefet aqui de São Paulo, do Instituto Federal, com corte de renda. E dentro desse recorte, a distribuição proporcional. Eu acho que com isso a gente teve um ganho bastante significativo, porque não é vantagem para ninguém se declarar o que não é. Se você estiver na Bahia e se declarar negro, você vai disputar mais vagas com mais gente. Se você, em Florianópolis, se declarar, em Santa Catarina, se declarar branco, você vai disputar mais vagas com mais gente. Então, não há vantagem, entre aspas, em se declarar o que não se é. Então, evitou toda aquela confusão de criar tribunal para saber se uma pessoa é afrodescendente ou não. A gente contornou esse problema. O que para mim, foi engenhoso. A gente pacificou isso. E nós fizemos isso no momento em que nós estamos dobrando o número de vagas nas federais. Então, não houve prejuízo, por assim dizer, para os alunos de escola particular ou para os alunos de classe média, porque nós dobramos o número de vagas. Então, hoje, está muito mais fácil fazer curso superior no Brasil, mas muito mais fácil. Você tem as universidades federais que dobraram de tamanho, você tem ProUni, você tem FIES, com todos os problemas, e há problemas, as possibilidades foram enormemente ampliadas. Então, hoje você vê muito pobre fazendo engenharia, fazendo medicina, fazendo coisa que você não via. Eu
Tinha um negro na minha sala de aula. Eu estou na Universidade de São Paulo desde os 18 anos. Difícil ver um negro na Universidade de São Paulo, no meu tempo de graduação. Essa coisa está mudando, né? Para o bem da universidade. Ela tem que ser representativa, né? Tanto quanto possível. E o mais legal de tudo são os estudos sobre qualidade. Isso que é muito significativo. Os estudos mostram que os alunos concluintes, as diferenças se dissipam ao longo da graduação. Porque se houvesse um comprometimento da qualidade, a gente ia poder, né, a gente ia ficar preocupado. Pô, você botou gente pobre para estudar, mas e a questão do mérito? Tá? O que a gente verifica é que o desempenho dos estudantes ao final do curso nivelou as diferenças socioeconômicas originais, do ponto de vista educacional. Pô, então é um ganho inestimável para o país. Porque a melhor forma de distribuir renda é educando. Então, eu acho que a gente encontrou uma maneira interessante. Um dos casos que eu vou estudar no semestre que vem, em sala, é esses estudos que foram feitos sobre cotas e o desempenho no ENAD dos estudantes. A gente vai ver que, efetivamente, aqueles temores originais de que a gente podia estar comprometendo a qualidade do ensino, eles não se realizaram. Ao contrário. No caso das públicas e do FIES, o desempenho é igual, e no caso do ProUni, o desempenho dos bolsistas é muito superior. Por alguma razão que a gente precisa entender melhor. Mas no caso desse programa específico, o desempenho dos bolsistas no ENAD de concluintes é muito superior ao dos pagantes. Então é uma coisa boa, né? E isso foi reconhecido pelo esse esforço. Não sei se lembram, mas tinha do mesmo jeito que tem MST, tinha MSU no Brasil. O movimento do Sem Universidade. Estava crescendo esse movimento. Tinha movimento negro, tinha várias comunidades na defesa da inclusão. Como é que chamavam as ONGs famosas? Uniafro, várias. Com vários protestos. Isso acabou no Brasil. Ninguém discute mais isso. Porque houve um avanço significativo. As pessoas estão na universidade. Você vai numa favela aqui de São Paulo e pergunta lá, não tinha ninguém fazendo universidade. Aliás, tem um dado muito curioso. Tenho que lembrar um número, mas acho que era 30% dos concluintes no ensino superior obtém o primeiro diploma da família. Imagina você. É muita gente que está chegando pela primeira vez na família à universidade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Oi. Boa tarde. Eu queria saber, eu tenho uma dúvida sobre a questão do investimento universitário, porque no caso do ensino superior ele proporcionalmente leva uma parte maior do investimento em educação em relação ao ensino fundamental, né? E esse investimento é aproveitado pelas vagas abertas, não as vagas de cota, né? Ele é aproveitado por uma parcela mais rica da população, né? Então eu queria saber o que você acha da mensalidade proporcional à renda dentro das universidades públicas para balancear a própria demanda pela universidade. Então ia balancear socialmente, enfim, a demanda pelas vagas e as pessoas que podem pagar vão dar mais dinheiro para a universidade, e quem não pode pagar vai continuar não pagando da mesma forma. Bom, o investimento por aluno, 10 anos atrás,
pouco mais de 10 anos atrás, o investimento por aluno no ensino superior era 10 vezes maior que o investimento por aluno na educação básica. 10 vezes. Esse número caiu dramaticamente, caiu para 5 vezes. Então, não porque nós reduzimos o investimento por aluno na educação superior, mas porque nós dobramos o investimento por aluno na educação básica. Então, como nós dobramos, caiu de 10 para 5. No mundo desenvolvido, esse número é 3,5, 4, 3, dependendo do país. Então, nós temos ainda uma lição de casa para fazer, mas eu diria que nós estamos no caminho certo, aumentando o investimento por aluno na escola pública, e nós percorremos mais de 60%, 70% do trajeto que temos que fazer. Então, temos ainda uma tarefa a cumprir? Temos, mas avançamos muito nos últimos anos. É o que eu estou te falando. Nunca o investimento na educação superior vai ser igual à básica. Na superior vai ser mais caro. Os laboratórios, a pesquisa, tudo é mais caro. Tem jeito. Mas o ideal é que não exceda 3 a 4 vezes o investimento por aluno na básica. Nós já caímos de 10 para 5. Temos que cair mais. A reserva de vagas veio tentar resolver essa outra distorção, que é botar gente que não tem renda para dentro da universidade pública. Porque você tinha um paradoxo, né? Você cobrava o imposto dos pobres para financiar a educação superior dos ricos. Não faz o menor sentido isso. Nós continuamos cobrando mais imposto dos pobres, né? Essa é a verdade, mas pelo menos metade das vagas das federais já estão sendo direcionadas para quem não pode pagar. Sobre cobrar de quem pode, eu acho muito difícil passar no Congresso Nacional. Eu acho... Porque é um mandamento constitucional, né? Está lá que ensino é público. Agora, recentemente, o STF ele flexibilizou essa regra, admitindo a cobrança de cursos de pós lato sensu, mas manteve a regra para graduação e pós estrito sensu. E eu acho muito remota a chance do Congresso rever essa regra. Você precisaria... a reação nas universidades seria muito grande. E eu não sei se seria eficaz, porque eu acho que a receita que a gente conseguiria dessa medida, acho que é uma fração relativamente pequena do orçamento das universidades. Porque você não vai cobrar do aluno o investimento em pesquisa. Não é dele, não é ele que está fazendo o investimento. O investimento que a USP faz em pesquisa, que é monumental, a USP sozinha responde por 22%, 23% da produção científica nacional. Né? Esse investimento está sendo feito em pesquisa na USP não é custo do ensino, não é cobrado do estudante. Então, quando você vai expurgando isso, você vai vendo que, sabe, a possibilidade de cobrar mesmo, e o impacto que isso teria no orçamento, não seria tão apreciável quanto se supõe e exigiria uma guerra política considerável, porque ia parar o sistema, ia ter muita resistência. Tudo bem? Primeiro eu gostaria de parabenizar o senhor pela palestra, achei muito boa, gostei, me identifiquei bastante com seus pontos. Mas assim, quando a gente fala de educação, a gente tem que pensar não só em como a gente poderia ter corrigido no passado, mas sim no futuro e nas perspectivas que aparecem. E internacionalmente, a gente está vendo uma grande discussão, principalmente em relação a 2 pontos. O primeiro ponto é que a automatização está aumentando muito a dinamicidade do mercado de trabalho, das tecnologias, e criando novas demandas para a educação. E o segundo ponto é que, com a expectativa de vida crescendo bastante, talvez não seja mais viável, isso aliado com a nova dinamicidade do mercado de trabalho, a gente manter o nosso sistema de ensino como ele era antigamente, focado no começo da vida. Como o Brasil, certo, já estando bem atrás dos países desenvolvidos, no modelo tradicional, que aparentemente é mais barato, e para o qual os nossos professores já estão mais bem preparados, mesmo não estando tão bem preparados,
como a gente pode competir com os países desenvolvidos nessa nova revolução da educação que vai se passar com a automatização dos empregos e o aumento da longevidade? Olha, a resposta é complexa, a tua pergunta, porque a tua pergunta envolve uma série de fatores que não são exclusivos da educação, né? Que envolve, por exemplo, ciência e tecnologia, envolve o perfil do empresário brasileiro, que é muito refratário a fortes investimentos em tecnologia. Você pegar o que as empresas americanas investem da sua receita em inovação tecnológica, é um negócio muito superior ao que qualquer empresário brasileiro está disposto a investir, né? Nós temos alguns nichos no Brasil que funcionaram bem. Em geral, funciona até com parceria com o Estado. Por exemplo, por que o nosso agronegócio é tão produtivo? A produtividade do nosso agronegócio é notável mesmo, na comparação com os Estados Unidos. E por quê? Porque a gente tem uma Embrapa. Se a gente não tivesse uma Embrapa, dificilmente a gente teria o cerrado produtivo que a gente tem hoje, dificilmente a gente teria as sementes que a gente tem hoje. A produtividade por hectare no Brasil é fortíssima, porque nós temos ciência associada. Então, não é só... você vê, o apetite dos empresários para registrar patente no Brasil é muito baixo ainda, né? A gente ainda é muito repetitivo nas nossas práticas. A gente não procura inovar. Quando você acha um empresário inovador, você chama ele para todas as palestras, porque vira um case, né? E quando isso no mundo é a regra. As empresas hoje no mundo, elas dedicam a boa parte do seu orçamento para a inovação rotineiramente. Não é uma decisão que se toma esporadicamente, é uma decisão que se toma de uma vez por todas. Você fala, nós vamos investir tanto em tecnologia. Então, eu acho que o Brasil teria alguns nichos a explorar, né? A gente tem que saber aproveitar essas vantagens comparativas. A pesquisa ainda se faz muito em universidade e a conexão da universidade com o mundo privado é baixa no Brasil. Existe um distanciamento que, na minha opinião, é contraproducente. Deveria ter uma maior aproximação da pesquisa com as necessidades concretas do... Porque quando se aumenta a produtividade da economia, o trabalhador também ganha. Então, não é verdade que melhorar a produtividade das empresas vai favorecer o patrão, o capitão. Essa visão atrasada que se tem. Você melhora a produtividade da economia, todo mundo ganha, né? E ainda existe muito preconceito de estabelecer parcerias público-privadas, estabelecer nexos de atuação nos dois setores para promover a inovação. Então, nós temos... Você vê que na área de TI, por exemplo, o brasileiro é considerado no mundo inteiro um sujeito criativo. Muito brasileiro se dá bem fora na área de TI. É realmente um diferencial do Brasil. Nós podíamos ter mais empresas de tecnologia. Não teria por que não ter. Mas o nosso ecossistema ele é muito... Outro dia eu fui numa empresa aqui de games do Brasil, aqui perto até. TFG, o nome da empresa. TFG. Pô, de dois irmãos, tem 30 anos de idade, vale centenas de milhões de dólares a empresa dos meninos. Tem lá 200 brasileiros dentro, contratados, tudo engenheiro, programador, analista. E a 11ª empresa de games do mundo, quer dizer, muito bem posicionada e competitiva, né? Extremamente competitiva. Então, nós temos inteligência instalada para fazer coisas importantes. O que nós temos que pensar no ecossistema, não é só uma questão de educação aí. É um arranjo institucional mais sofisticado. Mas não seria interessante, talvez, ter iniciativas do Estado para isso, especialmente para a gente conseguir levar para lugares que não são polos? Tipo, por exemplo, eu sou cearense, e eu penso muito, quando eu viajo pelo interior do Ceará, em como que
Lá a gente já tem um programa educacional bastante desenvolvido comparado com os outros estados do Nordeste, mas como é que a gente vai conseguir se adaptar rapidamente a essas mudanças do mundo e se o Estado não deveria estar discutindo bem mais a necessidade da gente dar um salto educacional, sabe? Não seguir um caminho tradicional, mas talvez a gente devesse pensar... Muito se fala, por exemplo, quando você fala em ONG, que, por exemplo, quando você vai desenvolver a África, às vezes não faz tanto sentido você buscar estabelecer tecnologias tradicionais, por exemplo, estrada, quando tem coisas novas que às vezes permitem um desenvolvimento mais rápido, um pulo. A gente não deveria estar discutindo mais um pulo na educação no Brasil, dado que a gente tem tanto terreno a ganhar ainda em comparação com os outros países? Eu acho. Você tem exemplos no Nordeste que você está falando, né, que é uma região economicamente, só mais recentemente teve uma promoção econômica, mas você sabe, em Recife, por exemplo, você tem um centro lá de TI que é referência nacional, não é uma coisa desconhecida aqui no Sul. Então, o Ceará mesmo deu um salto em educação básica razoável no período. Tem cidades do interior do Ceará que tiveram um desempenho na educação básica notável, né? Agora, eu acho que o problema da competitividade da economia extrapola o debate sobre educação. É isso que eu estou querendo dizer. Ele não é um debate só educacional. Ele envolve o Sistema Nacional de Inovação. Os Estados Unidos, que é o país líder em inovação, ele construiu um sistema. Esse sistema ele é composto de agências de pesquisa do governo, das universidades, em geral fundacionais, e das empresas, dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas. É um tripé bastante reconhecido pela literatura e que transformou aquele país na locomotiva da revolução tecnológica. Então, você tem ali um ecossistema diferente. E não existe preocupação em descentralizar as atividades. Tal. Você pega o Vale do Silício, é concentrado. Você tem ali 30, 40 quilômetros de via ali, do Vale do Silício, onde as cidades, Palo Alto, São Francisco, está tudo ali, né? Concentrado ali. Então, eu acho que a tua pergunta, que é pertinente e importantíssima, ela remete para outros aspectos da realidade institucional do país que extrapola a questão da educação básica e mesmo da educação superior. Obrigado. Boa tarde, senhor. Queria fazer uma pergunta que é um pouco menos estrutural, assim, mas também está em discussão. Qual que você acha que é o papel do governo da educação no desenvolvimento do senso crítico dos alunos? Que hoje em dia tem tido muito debate, talvez meio errado, assim, eu não sei, daquela escola sem partido, as pessoas às vezes têm medo de doutrinação e tudo mais, mas com certeza a escola tem um papel muito importante, desde o ensino básico até nas faculdades, que mesmo que tem mais debate, ainda tem muita faculdade em bolhas, então tipo, o pessoal não discute de fato, só fica tipo, rebatendo a mesma coisa. Qual que você acha que é o papel da educação na formação do senso crítico? Se tem que ter um papel forte, se tem que se distanciar, como, mais ou menos assim, sua opinião? Olha, esse debate, na verdade, está totalmente viesado. Ele está fora de lugar. Porque você deve estar fazendo referência à escola sem partido, essas coisas, né? O que é isso? Qual o compromisso da escola, né? A modernidade ela é marcada por uma certa autonomia de esferas, né? A escola ela tem que estar preservada de duas coisas importantes. Ela tem que estar preservada do poder do dinheiro e ela tem que estar preservada do poder político. Ela tem que estar preservada disso. Ou seja, essas forças não devem atuar dentro da escola no sentido de fazê-la responder a um projeto econômico ou a um projeto político. A escola não é para isso que a escola existe. A escola não pode ser, portanto, instrumentalizada. Isso ninguém discute, pô. Não tem discussão sobre isso. Não é? Agora, a escola, qual é o compromisso da escola? Se não é com poder, se não é com dinheiro, é com a ciência. A escola tem que ter um compromisso com a ciência. Ela tem que ensinar ciência. Ou seja, existe um conjunto de
saberes que precisam ser socializados. A criança precisa conhecer o que se descobriu, né? O que se sabe da natureza, o que se sabe do mundo social, o que se sabe da biologia, da química, da física. A criança precisa se familiarizar com isso. Então, o primeiro compromisso da escola é com a socialização desses saberes e, num momento próprio, que vai sendo construído paulatinamente, ao jovem, sobretudo, tem que ser dado o direito dele tomar distância desses saberes, não por desconhecimento, por conhecimento. Tomar distância crítica sobre isso. Ou seja, ele tem que... Senão a ciência não vai avançar. A ciência ela não vai acabar, né? Então, se a gente tivesse chegado ao fim da história e a gente soubesse tudo, a escola só tinha que ensinar o que se... Né? Se a ciência sabe tudo, basta ensinar o que a ciência sabe. Né? Mas a ciência está em permanente evolução. Né? A escola do século XIX não podia ensinar a teoria da relatividade. A escola do século XX demorou a aceitar a teoria da relatividade. A gente aprendia a física newtoniana. Hoje a gente ensina a relatividade. Mas quanto tempo levou das primeiras intuições do Einstein até a consolidação de um novo paradigma científico na física? Demorou um tempo. A escola participa desse processo. Ele participa desse processo. Se você, em 1910, ensinasse relatividade na escola, seria estranho. Pô, um gênio formula uma teoria que vai sendo confirmada ao longo das décadas. Você pode fazer a menção à teoria, tal, mas você não vai ensinar a teoria da relatividade. Hoje você ensina. Por quê? Porque se compreendeu que aquilo é ciência, que aquilo teve validação, que os experimentos científicos validaram. Quando isso diz respeito a humanidades, parece que existe um tabu. Mas as ciências humanas são ciências. Existe ciência. A economia é uma ciência, a política é uma ciência, a sociologia é uma ciência. É uma ciência diferente. As humanidades são diferentes das ciências naturais? São. Não são ciências duras, como se diz, mas são ciências. Você consegue afirmar coisas sobre a sociedade. E aí isso também tem que ser levado para dentro do ambiente escolar. Com a diversidade, pluralidade, verdade, humildade que o assunto requer. Tá? É difícil ensinar história na escola. Você tem que saber. É uma arte você ensinar a história. Porque você pode... Primeiro que o professor tem opinião sobre as coisas. E é legítimo que ele tenha. Não tem problema nenhum. É que nem sabe jornal que tem preferência por candidato, mas não diz? Se você falar a verdade na sala de aula, não tem problema nenhum. Fala, o que você acha da Revolução Bolchevique? Olha, tem a tese A, B, C. Tem gente que acha isso, tem gente que acha aquilo. Tem gente que acha que a Revolução Bolchevique foi importante porque abriu possibilidades novas. Tem gente que acha que foi um desastre, que criou um Estado despótico e opressor. Tem gente que apostava que ia dar nisso, tem gente que tinha mais esperança de que aquilo pudesse... Se você situar para o aluno as posições, a disputa, os embates, e deixar ele formar o próprio juízo, você pode discutir religião numa sala de aula, por que não? Quer dizer que porque eu sou cristão, não posso falar de islamismo, não posso falar de judaísmo, não posso falar de confucionismo. Pô, eu sou cristão, mas quero dar aula de confucionismo. E daí? Quer dizer, dá a impressão que você não pode falar de certas coisas. E, na verdade, há sempre uma forma correta de abordar os temas na escola. Há sempre a maneira correta e desejável de fazê-lo. Né? Você pode falar, escola sem religião. A escola pública é sem religião. E você pode falar,
Não, eu gostaria de, no curso de sociologia, no ensino médio, abordar a sociologia da religião. Não seria interessante? Weber, Durkheim, são autores clássicos, são sociólogos clássicos da religião. Tem textos clássicos que são considerados primorosos por todo mundo, até quem não concorda. Não há problema de concordar. Na aula de filosofia, eu posso dar a visão cartesiana de Deus, posso dar a visão de Spinoza de Deus, posso dar a visão hegeliana de Deus, e posso dar a visão ateia de Deus. Eu posso abordar isso. Significa que eu estou violando alguma regra? Ao contrário, estou levando para dentro da sala de aula temas que vão auxiliar o estudante a formar juízo crítico e a sua própria personalidade. A personalidade das pessoas ela é formada por essa combinação de assimilação dos saberes e de posicionamento crítico frente a eles. Posicionamento crítico não significa discordar ou concordar. Significa saber que eles são tematizáveis. Para quê? Para evitar o dogma. Ensinar ciência é incutir um espírito não dogmático no aluno. Não ser dogmático faz parte de educar a pessoa. Se você educar seres dogmáticos, você não está ensinando propriamente. A modernidade ela se caracteriza por isso. Mesmo quando você ensina a ciência, você não o faz de maneira dogmática. Você abre espaço para a crítica, para que a pessoa duvide daquilo. Porque certamente vai aparecer um outro cara da física daqui a 200 anos, 300, 400, não sei quantos, que vai reformular a teoria da relatividade, como Einstein fez com Newton. Vão vir novos conhecimentos. Agora, esses novos conhecimentos só vão vir pela curiosidade aguçada, pela curiosidade libertada. E aí o ensino não pode ser ensino de dogma. Então tem uma postura a assumir dentro de sala de aula que é não dogmatismo. Você não está numa igreja que pode ser dogmática. Você está em outro lugar. Pessoal, por conta do tempo, eu ia pedir para quem for fazer pergunta agora ser bem sucinto na pergunta e possivelmente a gente agregar perguntas relacionadas. Tá. Tem 2 perguntas aqui embaixo e tem mais o quê? E tem uma ali em cima e aí e uma ali em cima também. Mas possivelmente quem quiser fazer mais alguma pergunta, eu acho que a gente consegue conversar aqui na frente. Porque a gente tem aula agora 1h30, o pessoal que está de fora, para não prender o pessoal. Mas acho que a gente consegue resolver tudo isso. Então, a gente viu essa grande evolução da agenda da educação acompanhada de um momento econômico muito favorável. E você acha que dá para conciliar isso nesse atual momento? Como dar continuidade para essa agenda com essa política fiscal contracionista? Olha, em primeiro lugar, que eu quero crer que esse estado de coisas não vai perdurar, né, eternamente. Né? A gente tem que sair da crise que nós nos metemos aí. E que tem várias causas, mas nós precisamos debelar essa crise para retomar o desenvolvimento nacional. Há uma preocupação com a PEC do teto, porque a PEC do teto de gastos ela diz basicamente que nos próximos 20 anos o Estado vai ter esse mesmo tamanho, independentemente da economia crescer. O que significa que o tamanho relativo do Estado na economia vai diminuir. Se a economia crescer e o Estado ficar do mesmo tamanho, ele vai diminuir em relação à economia. É isso que a PEC do teto quer dizer na prática. Mas eu penso que se a gente entrar numa fase de prosperidade, talvez um presidente tenha coragem de falar, escuta, vou ficar amarrado nisso eternamente. Então, talvez essa regra venha a ser flexibilizada em algum momento. De outro lado, impõe uma agenda da produtividade, uma agenda da eficiência do gasto, que é uma agenda boa para o Brasil. Tem muita coisa para fazer para melhorar a eficiência do gasto. Tem muito desperdício de dinheiro público, tem muito desvio, tem tudo, né? Tudo acontece. A gente sabe que o Brasil é muito subdesenvolvido desse ponto de vista, né? E ganhos de produtividade no setor público são desejáveis, né?
É claro que em algumas áreas é mais difícil. Assim, é possível ter ganho de produtividade na educação? Do ponto de vista de custo, eu acho muito difícil. Do ponto de vista de qualidade, eu acho possível. Você não vai aumentar, assim, aumentar a produtividade em sala de aula, assim, vou diminuir o salário de professor? Não. Vou aumentar o número de alunos por professor? Não. Bom, então, o que aumenta a produtividade na educação? O que aumenta é a qualidade. Não é o custo por aluno que vai diminuir, é a qualidade do aluno formado. Você pode aumentar isso sem ter que gastar mais. Rapaz do Ceará, não sei se já saiu, você, né? Sobral é uma cidade relativamente pobre no Brasil, né? E tem o melhor IDEB do país. Bom, se Sobral conseguiu ter 8, alguma coisa de IDEB, por que São Paulo, que investe mais por aluno, não tem o mesmo desempenho? Então, de novo, é possível aumentar a produtividade na educação? É. Do ponto de vista de custo, não. Do ponto de vista de qualidade, sim. Mas na saúde, é possível, aí sim, melhorar custo e qualidade. Tem muito desperdício. 40% dos exames de imagem feitos não são sequer retirados. Né? A pessoa faz o exame e não volta para pegar. Passou a dor, passou não sei o que, o cara deixa lá. A informatização da saúde poderia trazer ganhos de produtividade enormes. Porque aí você bota o exame do cara, o exame de imagem no prontuário eletrônico, se um outro médico pedir o mesmo exame, não vai precisar, porque vai chamar na tela e vai ver que já foi feito 2 meses atrás, 3 meses atrás. Então você tem ganhos, cirurgias desnecessárias, consultas de especialista desnecessárias, exames desnecessários, procedimentos desnecessários. Incentiva a promoção e a prevenção, que são muito mais baratas do que né, correr atrás depois que a pessoa adoece. Vida saudável. Né? A vida nas cidades pode se tornar muito mais saudável do que é. Né? Então, eu acredito que a agenda da eficiência do gasto é importante. Agora, eu acho que em algum momento eu acho que o governo realmente exagerou na dose. Teriam alternativas, entendeu? Alguém estava aqui na palestra do Pércio? Vocês estavam aqui? Eu pensei que ia abrir para perguntas ali. Mas, por exemplo, uma possibilidade alternativa ao que o governo fez, que, na minha opinião, seria mais interessante, o governo americano, por exemplo, não limita gasto público, não tem meta de inflação, não existe uma meta de inflação, não é assim que funciona a economia americana, mas tem uma coisa que eles controlam, que é o endividamento público. No Brasil, nós poderíamos controlar o endividamento público. Seria uma forma mais inteligente, na minha opinião, do que congelar o gasto público por 20 anos. Porque o gasto público congelado por 20 anos significa dizer que, mesmo que a taxa de juros caia para nada, mesmo que a economia cresça muito, nem assim eu vou poder aumentar o gasto por 20 anos? Qual é o sentido disso? Mas quando eu falo, olha, a dívida é um limitador, bom, então se eu crescer e o juro cair, eu vou poder aumentar o gasto, porque a dívida vai continuar declinando apesar do aumento do gasto. É outra maneira de ver o mesmo problema, que é o problema da solvência do Estado. O Estado precisa ser solvente. Disso ninguém tem dúvida. Ninguém pode defender um Estado insolvente. Não tem essa possibilidade. Eu defendo a insolvência do Estado. Até para um cara de esquerda é uma aberração, né? Ele que defende um Estado forte vai defender a insolvência do Estado. Não faz sentido. Mas há formas alternativas de garantir a solvência do Estado. Uma delas os Estados Unidos descobriram, que é limitar o endividamento. O Obama teve que ir para o Congresso, né, na crise de 2008, falar, para enfrentar essa crise, eu preciso me endividar. Foi lá pedir autorização do Congresso. E socializou boa parte das perdas do sistema financeiro, endividando o país, mas pediu autorização para isso. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais criativo, sabe?
Às vezes a gente se autolimita demais. Boa tarde. Boa tarde, professor. Você comentou que mesmo com o ensino médio sendo reformado, tal, as escolas vivem buscando esse negócio de ser uma escola pré-vestibular. Você não acha que seria, então, o caso, de repente, rever os vestibulares do Brasil? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, o vestibular, na verdade, é mais uma parte matemática lógica, com inglês, e o resto se implica por entrevistas ou dinâmicas. E esse vestibular do Brasil vem assim nesse estilo há muito tempo já. Você não acha que, de repente, seria uma boa ideia, antes de rever o ensino médio, rever o vestibular, que é o que motiva hoje o ensino médio no Brasil? Acho que você está certo, e o que eu pretendi reformulando o Enem para acabar com os vestibulares foi isso. Quer dizer, em primeiro lugar, fazer as universidades abrirem mão dos seus processos seletivos próprios, né? Das suas provas próprias, né? Não do processo seletivo, mas da prova. A USP não precisa da FUVEST, ela pode usar o Enem. A hora que nós acabássemos com o vestibular, que praticamente já acabou nas federais e está em vias de acabar no país, a gente deveria começar a repensar o Enem, a matriz do Enem, tornar a matriz um pouco mais leve do que ela é hoje. E aí eu acho que a gente estaria pronto para ir na direção. O Brasil foi o último país do mundo a acabar com o vestibular, né? E a reforma do Enem foi uma reforma, foi em 2009, e ela foi muito dura, muito difícil, porque as resistências dos cursinhos, das comissões de vestibular das universidades, era uma encrenca, né? O Ministério Público não entendia o que era TRI, como é que você podia fazer provas diferentes serem comparáveis no tempo. Olha, não queira saber o que é a vida pública nesse país. Você tem que falar com Deus e o mundo para conseguir convencer de uma coisa que já está pacificada em todo lugar. Aqui é um esforço triplicado que você tem que fazer. Mas se acabar com o vestibular, eu acho que nós estamos em vias de acabar, eu acho que a gente vai poder se deter no Enem e, de novo, não reformulado completamente, como já se fez, mas refletir sobre a matriz do Enem. Qual que é a matriz desejável? Talvez uma matriz mais leve do que a atual. Boa tarde, Fernando. No começo da palestra, você falou sobre a importância dos pais no aprendizado das crianças. Referente a isso, eu queria saber qual que seria mais ou menos o seu posicionamento e onde você acha que o homeschooling entraria na possibilidade do desenvolvimento da própria educação. O ensino dado não necessariamente só pelas escolas, mas pelos pais, ou sem precisar realmente de um lugar onde as crianças vão para aprender, mas o próprio aprendizado em casa. Olha, eu vou te dizer por que eu não simpatizo muito com essa ideia, porque, na verdade, existe um processo de socialização que é uma dimensão importante da educação. Sabe? Uma coisa é você ter homeschooling complementar a escola. Outra coisa é você não frequentar ambientes onde você vai conhecer a vida. E imaginar que a pessoa em casa, sendo educada em casa, vai ter acesso à diversidade da vida social, sem interação com outras crianças. É possível? Eu acho que é possível, mas acho que vai complicar a vida da criança. Não vai significar Se os pais estão engajados na educação dos filhos, ótimo. Façam isso, né? Com professores ou não, diretamente, né? Porque tem o homeschooling também, que é aula particular, né? Não é o pai e a mãe, é aula particular. Contrata professor para dar aula em casa. Isso resolve? É bom? Eu acho bom. Todo envolvimento da família é bom. Mas excluir dos ambientes de socialização completamente, aí eu tenho dúvida. Eu acho que não é uma boa. Eu não faria isso e acho que pode comprometer o desenvolvimento afetivo, o desenvolvimento psicológico, uma certa apreensão do mundo real por parte da criança.
que nos ambientes socializados você garante. Obrigado. Teve o oposto também, né? Teve países do leste europeu que, durante os regimes comunistas, tiravam as crianças do convívio das famílias, que, na minha opinião, é a estupidez oposta, né? Quer dizer, não é assim que funciona o processo de socialização. É justamente com a riqueza das interações, né? O prejuízo intelectual que essas crianças sofreram, ela está relatada em livros. Ela foi tão traumática, se eu não estou enganado, foi na Bulgária. Ela foi tão traumática que ela virou case de psicologia, psicanálise, drama total. Crianças totalmente... Problema gravíssimo, gravíssimo. Então, acho que essa interação equilibrada, a moderação é uma coisa importante, né? Nesses processos, né? Essas coisas muito radicais, assim, sei lá, eu geralmente tendo a desconfiar. Pessoal, muito obrigado de novo por todo mundo que veio, né, que ficou aqui até um pouco mais do que a gente tinha previsto. De novo, obrigado, Giovanni, por ter mediado a palestra. Obrigado, professor Fernando. E, bom, só um último, se me permitem, um último adendo. Está acabando o semestre, né, e com isso está acabando a minha gestão no Conselho. Eu queria agradecer a todo mundo que participou esse semestre da entidade, que participou nos outros, e com certeza agregou bastante coisa para mim, né? É uma gratidão muito grande que eu tenho por todos vocês. E, para finalizar, eu acho que cabe ainda alguma dúvida ou outra aqui, mas não no formato que a gente estava fazendo até agora, de auditório. Tem bastante gente que está entrando em aula agora, então sintam-se livres. Quem quiser fazer uma pergunta ou outra, acho que pode vir aqui, num tom um pouco mais casual, sem problema nenhum. Obrigado, pessoal. Obrigado.